Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. A gente recebe hoje no nosso estúdio o deputado Fabiano da Luz, que também é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Santa Catarina, para falar um pouco mais sobre pautas, sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa e como também o partido tem se estruturado para as eleições de 2026. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Bom, eu quero cumprimentar você, Vitor, cumprimentar todos que nos acompanham. Mais uma vez é bom estar aqui no Diário do Iguaçu para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre o oeste catarinense, sobre a política, sobre o que está acontecendo nesse momento. Então, deputado, para a gente começar então o nosso assunto, nossa conversa, teve na semana passada, né, as convenções do Campo Democrático, onde o Partido dos Trabalhadores integra. Gostaria que o senhor comentasse um pouco isso e falasse também em nome de ser o presidente do partido, como é que o partido está se preparando para 2026? Então, nós saímos na frente na organização da nossa coligação. Eu assumi a presidência do partido em setembro do ano passado. O primeiro ponto foi justamente nós unificar o partido em prol da importância que esta eleição tem no cenário nacional e estadual também. Posterior a isso, nós organizamos a nossa federação e, a partir daí, passamos a discutir a coligação mais ampla, mais organizada de todo o campo democrático, o campo de esquerda. Com isso, nós conseguimos reunir os 7 partidos, criar uma harmonia boa entre esses partidos e, tão logo, definir quem seriam os nossos candidatos, tanto da majoritária quanto da proporcional. E tanto que nós conseguimos já fazer a nossa convenção no segundo dia do prazo, né? Porque o prazo é de 20 de julho a 5 de agosto e nós conseguimos fazer a nossa convenção já no dia 21, que é para dar um pouco mais de tempo agora de organizar a documentação, abertura de conta, CNPJ, aquilo tudo que a burocracia eleitoral exige de todos os partidos, de todas as coligações. Então nós já estamos nesse processo agora de fazer o registro das candidaturas já visando o pleito desse ano. Uhum. Perfeito. E como é que o senhor avalia o nome do Gelson Merizio para o governo, essa composição que foi feita? Bom, Merizio foi um nome muito tranquilo de nós assimilar, primeiro porque nós entendemos que nós precisávamos fazer um movimento no sentido de aglutinar forças. E quando tu aglutina forças, você também tem que abrir espaço, né, para que as lideranças e partidos possam indicar seus nomes. Nós temos uma prioridade do nosso partido no Estado, que é primeiro a eleição presidencial, presidente Lula, depois garantir um Senado forte. Para isso, nosso candidato do PT, o Décio Lima, estava proposto a ser candidato a senador, então nesse reforço do Senado, e nós tínhamos a condição de dialogar as chapas de governador, vice-governador e a segunda vaga do Senado. A segunda vaga do Senado foi composta justamente no convite que nós fizemos ao PSOL para que integrasse a nossa aliança. O pessoal integrou e indicou o nome do Afrânio Bopré, e aí nós tínhamos mais essas 2 vagas principais, que uma foi um convite pessoal do presidente Lula para que o Gelson Merizio capitaneasse a coligação aqui em Santa Catarina, sendo o nosso candidato a governador. O Merizio topou a parada, né, se engajou nessa organização e colocou seu nome à disposição para candidato a governador. E no movimento que nós fizemos do PDT aderir à nossa chapa, nós também oferecemos a candidatura de vice, para que o PDT pudesse indicar o nome, já que nacionalmente o PDT estava fechando com o presidente Lula, e assim o PDT o fez indicando a Ângela Albino. Então foi uma construção, Vitor, bem madura que nós fizemos, tanto da indicação dos partidos quanto das indicações de nomes que assim compuseram a nossa majoritária. Uhum. E hoje quem que o senhor considera assim, o principal adversário do campo democrático? É o Jorginho Melo, é o João Rodrigues? O governador Jorginho Melo tem um medo muito grande de acontecer um segundo turno, né, porque ele sabe que o debate se torna diferente. E hoje nós temos outras 2 candidaturas que vem disputando esta vaga de segundo turno, que é a de João Rodrigues e que é do Gelson Merizio. Gelson Merizio tem uma grande vantagem, que ele, além de ter todo o campo da esquerda, ele cola nos votos do presidente Lula. Se o Lula aumentar a votação aqui em Santa Catarina, é a meta do Merizio que ele esteja colado nesse projeto junto com o presidente Lula, o que o leva numa condição muito boa para o segundo turno. Mas também nós temos que considerar que o Merizio se preparou muito
para estar hoje disputando uma cadeira de governador, e ele vem preparado para debater com os candidatos. Então nós vamos ver uma campanha de nível, nós vamos ver uma campanha à altura de Santa Catarina, e nós vamos ver de nossa parte um candidato preparado para disputar o governo do estado. E quanto ao partido, qual que são as metas impostas de eleições na proporcional? Bom, nós fizemos, Vitor, na eleição passada, elegemos 2 deputados federais, fizemos votação para 3, então nós queremos agora acertar o ponto no eleger o nosso 3º federal e inclusive disputar a 4ª vaga. Nós estadualmente fizemos 4 deputados estaduais, porém a nossa votação nos elegeria o 5º estadual, que não atingiu o coeficiente. Agora nós queremos eleger esse 5º e disputar esta 6ª vaga. E além de nós, partido e federação, né, buscar estas 3 vagas federais e as 5 vagas estaduais, nós sabemos que na coligação tem ainda o PDT, que pode fazer 2 cadeiras estadual. Nós temos o PSOL, que pode fazer de 1 a 2 cadeiras estaduais. Então, nós temos uma grande meta nossa, que é chegar aí de 8 a 10 candidaturas a estadual de deputados eleitos para a Assembleia Legislativa. E como que o senhor vê hoje a representação aqui do Oeste, sendo que os nomes, principalmente do Partido dos Trabalhadores, são daqui da região Oeste? Nós, no período ali de 2019 a 22, quando nós criamos a primeira bancada do Oeste, nós chegamos a ter 14 nomes. No segundo mandato, que foi agora 23, 26, nós tivemos 9 nomes. Hoje nós somos em 9 do Oeste. Por quê? Tem o fato de que alguns deputados que no mandato de 19 a 22 se consideravam do Oeste por conta de alguma votação, mas o domicílio eleitoral deles não era mais Oeste, eles preferiram agora transferir seus domicílios eleitorais, né? Ou seja, integrar a bancada do seu domicílio eleitoral. Por uma justiça oeste de Santa Catarina, eu acredito que a gente precise aumentar esta bancada. De 9, quem sabe voltar para 12, 13 candidaturas, porque são os deputados locais que fazem a região ser reconhecida à vista e ter investimentos. Se não é a cobrança dos deputados da sua própria região, dificilmente deputados de outras regiões vão vir brigar por uma conquista nossa aqui do Oeste. É o mesmo que nós também. Existe lá no sul do estado os deputados que brigam muito pela região do sul. Existem os deputados que brigam pela região do norte. E nós aqui do Oeste brigamos pela região do Oeste. Então, é muito natural isso. Nós esperamos que realmente a gente consiga manter as bancadas, manter o que nós já temos do Oeste, que são 9 deputados, e que a gente consiga ampliar para, quem sabe, 12, 13 deputados, mais uma vez, do Oeste catarinense. E o senhor, como integrante da bancada Oeste, como é que tem sido o trabalho, as demandas aqui da região? Bom, a gente trabalha muito maduramente no sentido de que nós não permitimos que a interferência ideológica, política, faça prevalecer na bancada. A gente é maduro ao entender que nós precisamos brigar junto pelas demandas que são nossas. E nós estamos conseguindo fazer isso. É bem verdade que a gente avançou em muitos pontos, mas também é bem verdade que o Oeste ainda tem muitas demandas que a gente precisa conquistar. Então, ainda tem um longo caminho, a gente precisa trabalhar muito junto ainda para conquistar aquilo que o Oeste merece. A gente fez na semana passada, deputado, uma matéria sobre a 283 aqui entre Ceará e Arvoredo, que a gente ouviu todos os deputados da bancada do Oeste a respeito da obra, e praticamente a opinião foi unânime de que precisa ser feito algo para mudar. Na sua avaliação, como é que está sendo a sua concepção sobre esta obra em específico, que tem sido uma das mais polêmicas nesta atual gestão? Então, eu lembro que faz quase 2 anos que nós tínhamos feito uma das reuniões da bancada do Oeste. Nós chamamos o secretário de infraestrutura, o secretário adjunto e mais 2 engenheiros para discutir as obras totais aqui, né, de rodovias do Oeste de Santa Catarina, de obrigação do governo do estado. Mas nós tínhamos combinado que o principal ia ser pegar a 283, que era o gargalo maior e a obra mais atrasada aqui do Oeste de Santa Catarina. E eu me lembro que quando eles foram passando um relato das rodovias, quando eles chegaram na 283, que eles disseram, não, a obra está andando dentro do previsto, a obra está acontecendo numa velocidade boa.
O deputado Neudi Sareta, que é um cara muito controlado, naquele momento ele perdeu a linha, ele disse, olha, vocês parem de mentir para nós, porque aquela obra não tem 3% de execução. Aquela obra está virada em buraco. Muitas vezes a gente passa lá uma semana e na semana seguinte a obra está na mesma condição, tem 1 ou 2 funcionários com uma enxada, tem uma máquina que está lá parada, a obra não anda, a obra não sai do papel. E aí um dos engenheiros, ele relutou um pouco, mas ele admitiu, não, verdadeiramente a obra está bem aquém do que nós também esperávamos, a empresa não está andando na velocidade que a gente queria, e aí nós passamos a cobrar mais, e foi extremamente importante, Vitor, quando a imprensa também começou a se manifestar. Que aí daí provou para o governo do estado que não era só nós cobrando, não era só a classe política cobrando, mas aí veio a imprensa, veio a classe empresarial, e aí fez com que o estado também percebesse que ele estava tratando com descaso a 283. E isso é um exemplo de que a gente não pode frouxar, não pode fraquejar nesse momento. A gente tem que continuar cobrando e ficando no pé, porque senão as coisas vão demorar. Você lembra aqui a obra de São Carlos a Palmitos, que estava do mesmo jeito. E foi ido para cima e foi cobrado até que a empresa desistiu e demorou um pouco, mas o Estado refez o processo licitatório, uma nova empresa assumiu e terminou a obra. É mais ou menos o descaso que tem da 283 de todo o trecho. É daqui de Chapecó até Concórdia. Eu passei faz 2 semanas nesse trecho. E a gente percebeu assim realmente o descaso que tem, porque é um disfarce de obra, não é uma obra verdadeiramente acontecendo. Perfeito. E, deputado, você falando também a respeito do governo federal, né, que o Lula, a última passagem que ele veio aqui por Santa Catarina, teve bastante atrito com o governador, né? Como é que você avalia essa relação entre o governo federal, o governo estadual e também o que o governo Lula tem feito por Santa Catarina? Vitor, a grande vergonha que nós temos em Santa Catarina, sabe qual é o único governador, único do Brasil, que não senta com o governo federal para tratar os problemas no seu estado? É Santa Catarina. É o único governador. São Paulo senta, Rio de Janeiro senta, Minas Gerais senta, tem divergências políticas. Um governador com o presidente Lula tem, mas não impede de os governadores sentar com o ministro, com o presidente e discutir problemas de segurança, de rodovias. E só o de Santa Catarina que não senta para conversar. Isso é a pessoa deixar de lado a importância do cargo que ela exerce, que é o cargo de governador, para assumir uma posição ideológica mesquinha. Mesquinha porque eu já fui prefeito e já tratei com 2 governadores os problemas do meu município. Eu sou deputado, já estou tratando com 2 governadores os problemas que nós temos no Oeste. E é o meu papel de fazer isso. Então, o governador ficar fugindo de debater problemas de Santa Catarina é uma vergonha enorme para o nosso estado. E olha que, agora respondendo a tua pergunta, o governo Lula investiu mais de 1 bilhão por ano só nas rodovias federais. Foi quando nós voltamos a ter obras de rodovias aqui no estado de Santa Catarina. O Porto de Itajaí, que estava fechado, a nossa produção ia para Paranaguá, no Paraná. Voltou a reabrir o Porto de Itajaí. Agora houve ampliação do Porto de Itajaí. Houve as obras de construção das fragatas da Marinha, que são 3 bilhões cada navio. Já foi entregue o 3º, está em construção o 4º. E agora deve sair mais 2 lotes de 4 dessas fragatas novamente. Então são investimentos bilionários nessa área da tecnologia e do desenvolvimento naval também aqui no nosso estado. Então hoje as cirurgias que o governo do estado faz, boa parte é custeada pelo governo federal e o estado tenta esconder e não reconhecer, mas isso tem. Se você olhar os ônibus que vieram para os municípios, as ambulâncias que foram distribuídas no estado, em tudo isso tem o governo federal por trás destinando recursos, equipamentos, maquinários para estruturar os municípios e também o governo do estado. O problema só é que o governo custa em reconhecer isso, ele prefere, o governo do estado, esconder essa parceria que tem importante com o governo federal. Inclusive, as rodovias estaduais são financiamento do BNDES, em que o próprio governo federal é o fiador desta
desse financiamento para o governo do estado fazer essas obras de rodovias. Hoje o senhor, como presidente do PT e também oposição, né, ao governo, hoje qual que é a principal crítica que vocês fazem ao governo do estado? O que na opinião de vocês está sendo feito errado e tinha que ser diferente? Não, é justamente isso. O governo federal chamou todos os governadores para discutir um programa nacional de segurança pública, uma interligação entre as forças de segurança. Só não foi Santa Catarina. O governo discutiu todas as obras que eram fundamentais para cada estado. Quem não apareceu para discutir as obras fundamentais do seu estado? Santa Catarina. Mais de 36 missões de ministros vieram para o nosso estado para lançar programa, para lançar obra, para discutir alguma coisa. O governador não participou de nenhuma delas. O presidente Lula já veio 3 vezes aqui para o nosso estado. O governador não o recebeu. Então é esta falta de ética, a falta de compromisso e de responsabilidade do estado de Santa Catarina, do governador, em não discutir os problemas com o governo federal, apenas preocupado em ficar bem ali com a sua aula bolsonarista, com a sua posição ideológica e não assumir o seu papel de governador como ele deveria. E quanto à questão dos pedágios que surgiu, né, nessa semana aqui nas BRs? Agora a gente vai começar a ver um monte dessas fake news, dessas notícias falsas para tentar denegrir a imagem do governo federal. Eu vi uma postagem agora que fizeram de pedágio em Xaxim, Xanxerê, Ponte Serrada, Joaçaba, Concórdia, São Miguel do Oeste, Maravilha. Imagina que nós vamos comportar uma quantidade de pedágios assim aqui no oeste de Santa Catarina. A NTT faz estudos de quando uma malha for recuperada, quais desses pontos caberia um pedágio? Qual desses pontos caberia futuramente um pedágio numa duplicação de rodovia, numa melhoria de rodovia e que ela poderia ser feita concessão? Aí eles alguém pega isso e joga como se fosse... Eu já se viu em outras eleições essas mesmas fake news. Agora, o que acontece é a intensificação dessas informações. Por isso que as pessoas têm que procurar fontes confiáveis de notícia e não acreditar em tudo que aparece no WhatsApp. Uhum. Perfeito. E, deputado, como é que você acredita que vai ser... O presidente Lula, o senhor acredita que tem um crescimento de votação em Santa Catarina em relação à eleição em 2022? E o próprio campo democrático? Então, é natural que o presidente Lula tenha um aumento da votação aqui em Santa Catarina. Primeiro, porque você não tem resultado do governo Bolsonaro em Santa Catarina. Não tem nenhum resultado positivo, não tem nenhuma obra inaugurada por Bolsonaro em Santa Catarina. Então, o que prova que o governo foi muito desastroso para o nosso estado. O segundo é que se criou um medo, tentou se vender uma imagem negativa do que seria um governo Lula para o Brasil e para Santa Catarina. E nesses 4 anos isso não se concretizaram. Pelo contrário, mostrou que o Estado melhorou, que o país melhorou, justamente pelo governo do presidente Lula. Então isso já desmistificou essas mentiras junto à população. E o governo apresentou resultados. Então é natural que o governo Lula tenha um aumento da votação aqui em Santa Catarina, e isso vai ser importante porque vai puxar toda a chapa junto. Uhum. Perfeito. E, deputado, como é que você vê a sua mais uma eleição disputada, a reeleição para o senhor? Bom, eu estou muito tranquilo, Vitor, porque eu fiz uma caminhada de 8 anos em que eu aprendi, primeiro, a conhecer melhor o Oeste, que é a nossa casa, entender melhor como cada micro-região funciona. Uma cidade, a maior do Oeste, como Chapecó, e as menores, como Santiago do Sul, Flor do Sertão, e entender essas diferenças, as necessidades que cada uma delas tem, e ao mesmo tempo entender como o Estado pode influenciar e ajudar a nossa região. E o quanto é importante a gente trabalhar junto entre deputados, independente dos partidos, para que a gente consiga puxar o desenvolvimento para cá. Então, eu te falo como uma pessoa mais madura, mais conhecedora de como tudo funciona e mais preparada para ajudar o nosso Oeste a desenvolver e crescer ainda mais. Deputado, teria algo a mais que o senhor gostaria de comentar? Alguma pauta, alguma situação? Bom, primeiro agradecer, Vitor, a você e a todos pelo espaço do Diário de Iguaçu, que eu sei que é para todos, né, com igualdade. A democracia, ela funciona dessa maneira. E
realmente dizer para as pessoas que hoje muita gente ainda não se ligou que daqui 60 dias tem eleição, né? As pessoas precisam saber e precisam estudar os candidatos, precisam estudar as propostas de governo, quem verdadeiramente apresenta projeto de país, projeto de Estado, projeto de governo, quem apresenta propostas para melhorar a região, o Estado e o país, e as pessoas se ligarem e não votarem por WhatsApp, mas sim pesquisar cada candidato e votar naqueles que eles acreditam que é o melhor, né? Mas que realmente as pessoas cobrem daquelas pessoas que elas acreditam e votam para que elas tragam resultados para a região. Isso é que é importante. Uhum. Perfeito, deputado. A gente agradece a sua participação aqui. O jornal fica de portas abertas para novas oportunidades. Obrigado. Este foi o deputado estadual Fabiano da Luz, falando um pouco mais sobre as pautas, demandas e também sobre o cenário eleitoral. Em breve voltaremos com mais entrevistas e vocês podem acompanhar no canal do YouTube DI Play.